Olá, sejam muito bem-vindos, alunos da Rede Municipal de Ensino. A aula é para vocês do Círculo 2, quarto e quinto ano, com a professora Maria Tereza, de Língua Portuguesa. Tudo bem, Pro? Tudo bem, Carol? Pro, o que a gente trouxe para os nossos alunos? Carol, mais uma aula de revisão, uma sequência bacana, viu? Gostei. E qual é o tema? Qual é o tema? O tema. Qual é o tema? Fiquem atentos porque a aula vai começar agora. Pois bem, qual é o tema? Como identificar o tema de um texto? O tema ainda faz parte de uma posição nossa como leitor. Exatamente, para compreender melhor os textos, nós vamos identificar o tema, isso mesmo, em diversos gêneros textuais que eu trouxe para vocês hoje. Vamos ver? Eu quero saber quem aqui é bom de decifrar enigmas. Você é um Sherlock Holmes? É? Pois bem, vou trazer para vocês, hein? Imagine que você está em uma sala escura. Nela há um fósforo, uma lâmpada de querosene, uma vela e uma lareira. O que você acenderia primeiro, hein? Pensa aí, no final da aula você me responde. Combinado? Vamos lá. O tema do texto. O tema é a ideia ou o assunto principal do texto. Exatamente. Vamos ver aqui uma peça publicitária. Vai ser o primeiro gênero textual que eu vou trazer para vocês. Essa peça, onde a gente pode encontrar esse tipo de texto que mistura diversas linguagens. Isso mesmo, essa peça publicitária, ela envolve a linguagem verbal e a não verbal, que não é o texto escrito. Ok? Então, nós temos num texto, vamos trocar? Num texto, nós temos, podemos encontrar, né? Como nessa peça, dois tipos de linguagens. O texto verbal, que é o texto ali escrito. Vamos ler o que aqui está escrito na mensagem? Mais sangue, mais vidas. Os corações não podem parar. Outra linguagem é a não verbal. A não verbal que implica na presença dessas imagens, né? A imagem que acompanha, que complementa, olha o quebra-cabeça, que complementa esse nosso texto. Então, tudo aqui é texto. Agora, observa também outro detalhe dessa peça publicitária. Observa que as letras estão em tamanho bem grande. Exatamente, elas estão neste tamanho para chamar a sua atenção, leitor. Exatamente. Observe que ela vai aumentando de tamanho. O tamanho vai gradativamente aumentando. Quando ela fala mais sangue, sangue é importante, só que mais do que importante, né, do que o sangue, são as vidas. Então, o tamanho da palavra vida, né, o tamanho dessa fonte, dessa letra, está maior para representar a importância para você, leitor. E depois ela fala: os corações não podem parar. Então, sangue, nós temos essas... Vocês estão lembrados da nossa outra aula de revisão? Que a gente identificou, localizou as informações explícitas, aquilo que estava de cara, né? Bem assim na nossa cara. Pois bem, quais são essas pistas textuais que nós encontramos nesse texto? A palavra sangue nos remete vida e corações, e esse outro trecho, não podem parar. E a outra linguagem, a linguagem não verbal, que é essa imagem, vocês já identificaram? Conhecem? Onde a gente encontra esse tipo de imagem? São bolsas de sangue. Outro domínio que nós, leitores, precisamos ter se chama conhecimento prévio, que é aquilo
que nós já temos de conhecimento. O leitor já carrega, ó, como se fosse uma bagagem, uma mala de conhecimento. Ó, minha mala tá bem pesada, né? Uma mala de conhecimento antes de ler um texto. É tudo aquilo que você já sabe. Então, eu já sei, porque eu já vi em alguns lugares, principalmente relacionado a clínicas, hospitais, o centro de doação de sangue, exatamente. Eu já vi essa bolsa. É a bolsa de sangue para pessoas que são o quê? Doadoras ou receptoras de sangue. Observa também esse outro tipo de linguagem que não está escrito, que não está dito. É a cor. Observa, o preto contrasta com o branco e com o vermelho. Para quê, Pro? Essa peça publicitária está chamando a sua atenção. Exatamente. Já interpretamos todo esse texto? Vamos para a nossa questão? O texto abaixo, mais sangue, mais vidas, os corações não podem parar. Qual é o assunto principal desse texto? Vamos às opções? Letra A, alertar sobre o estoque de sangue. Letra B, fazer campanha de doação de órgãos. Letra C, é uma campanha de doação de sangue. Ou letra D, é a descoberta de remédio para combater a anemia. Vamos por eliminação? Pois bem, é alertar sobre a quantidade de bolsas de sangue que nós temos no centro de doação? Por exemplo, em Salvador, nós temos o Hemoba. É isso? Eu acho que não. Letra B, está falando de órgãos? Fala de coração. Coração é um órgão, mas tem mais outros órgãos? Lembra o que a Prof falou da linguagem não verbal à imagem? Lembra que está bem em destaque aquela bolsa de sangue? Não é? Então, nós temos aqui, já na letra C, a campanha de doação de sangue. E vocês identificaram que no texto verbal, no texto escrito, tem lá a palavra sangue. Isso mesmo. Então, nós temos a palavra sangue e o desenho, né? A imagem. Então, resposta correta, letra C. A opção da letra D viajou, hein? Não foi? Então, resposta correta, letra C. A campanha de doação de sangue. É isso que esse gênero textual está dando uma pista. Pois bem, eu trouxe esse exemplo para a gente identificar o tema do texto. Exatamente, o que é esse tema? É a ideia principal e não está explícito. Para identificá-lo, é necessário que o leitor busque as pistas no título e no texto. É necessário também relacionar todas as informações e analisar o contexto. Exatamente. Essa análise que a gente vai fazer, ela depende do conhecimento prévio de você, leitor. Então, você vai precisar trazer essa bagagem com você na hora da leitura. Exatamente. Nós vamos precisar também de disposição. Para quê? Observar, analisar atentamente as informações, porque dessa vez elas não vão estar tão claras. As informações, essas pistas, exatamente, as pistas textuais, elas não vão estar tão claras no texto. E o que a gente faz para identificar, localizar essas pistas textuais? Nós vamos grifar. O que é grifar? Eu falei na outra aula. Nós vamos utilizar caneta, giz-de-cera, lápis de cor para grifar, destacar, ok? Então, grifar, nós vamos dar um destaque nas informações mais importantes, não é em todo o texto. Outra forma da gente identificar, localizar essas
pistas textuais é sublinhar. O que é sublinhar, Pro? É a gente, passar uma linha, traçar uma linha embaixo da informação importante. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar todas essas informações, todas essas pistas e vou analisar o que é que eu tenho como pistas, certo? Para poder localizar o meu tema, porque ele não está de cara. Vamos ao nosso primeiro exemplo? Mãos à água, gênero de texto científico. Elas entram em contato com muitas coisas e podem levar micro-organismos nocivos para a boca, os olhos e outras partes do corpo. Por isso, as mãos pedem atenção especial. Devem ser lavadas antes das refeições, depois de ir ao banheiro e sempre que tiverem contato com sujeira. A pele da palma das mãos é diferente do restante do corpo e pode ser lavada mais vezes. Quem escreveu este texto científico foi Adriana Bonomo e José Marcos Cunha, são os autores desse texto. Vamos ao enunciado da questão? Aqui nós também vamos ler o texto, ler o enunciado, reler o texto, significa que eu vou voltar à leitura do texto, localizar essas pistas e responder a questão, tá? Vamos seguir o mesmo passo a passo. Após a leitura do texto, identifique qual é o assunto principal. Letra A, a importância da água para o corpo. Letra B, a importância da higiene para as mãos. Letra C, os cuidados da higiene com os alimentos. Ou letra D, os micro-organismos nocivos ao corpo. Puxa, Pro, estou em dúvida. Eu já segui o primeiro passo a passo. Eu já li o texto. Eu fiz a leitura do enunciado. E agora eu vou ter que retomar, sim, senhor, retomar a leitura do texto. Porque muitas das palavras que estão nessas opções como resposta apareceram lá. E estão aqui um pouco para me confundir. Então, falou-se sobre água, falou-se sobre micro-organismo, falou sobre higiene e falou sobre mão. Exatamente. Não vai ter jeito. Vou ter que ler de novo? Sim, essa é uma postura do leitor para você validar a sua questão. Bom, a primeira, elas. Olha bem, está sublinhada a palavra elas. Elas quem? As mãos pedem atenção especial. Isso mesmo, elas, as mãos. Devem ser lavadas, sim, a palma das mãos e pode ser lavada mais vezes. Então, nós estamos falando sobre a higiene das mãos. Porque o título também, olha só, o título também me trouxe essa pista. Né? No título nós encontramos o assunto? Não, encontramos mais uma pista. Resposta correta, letra B. A importância da higiene com as mãos. Mas não confunda que o título não é o tema. Exatamente. O título ele vai também nos servir de pista. Exatamente. Por quê, Pro? Porque o título ele vai nos dar mais ou menos, pode ter até um título lúdico. O que é o lúdico? Para brincar com você, leitor. Exatamente. Podemos ter em alguns textos, por exemplo, nesse texto que é um de cunho científico mais sério, mãos à água. Não tem mãos ao alto, não é? Nós temos, os autores ali utilizaram mãos à água. Brincou com o leitor, certo? Então, o título cumpre a função de antecipar para você, leitor, as informações
sobre o assunto que vai ser tratado lá no texto. Ou seja, ele já está lhe dizendo aqui que o assunto não está no título. O assunto vai ser tratado no texto. As informações principais, as ideias e os fatos, os dados que o autor do texto escreve vão estar lá para você localizar, tá certo? Então não vai achando assim que é uma informação que está explícita na sua cara, tá bom? Um outro texto, essa é uma notícia, exatamente, trabalho infantil, uma realidade. Todos os dias, quando passamos pelos centros urbanos, nos deparamos com um triste fato da realidade. Crianças que, ao invés de estarem na escola, estão trabalhando. Muitas vezes para sustentar os próprios pais. São trabalhos enfadonhos e mal remunerados, como vendedores de cocos, picolés, balas e jornais. Também há engraxates e vigias de carros. Pro, como é que eu sei que esse gênero textual é uma notícia? Porque ela foi pesquisada em um site de jornais e revistas online, certo? Pois bem, vamos à leitura da consigna da atividade, tá? A leitura do enunciado da questão. Após essa leitura desse texto, o tema abordado na notícia trata do letra A, trabalho infantil, onde demonstra os riscos que essas crianças são expostas. Trabalho infantil, mostrando os tipos de empregos a que são submetidas. Letra C, trabalho forçado, que na maioria são crianças. Letra D, trabalho forçado, que na minoria são crianças. Ó, aqui eu já vou matar duas opções. A letra C e a letra D. Vou excluir. Por quê, Pro? Porque lá no meu título, o título é uma pista. É só uma pista. Eu preciso de mais, tá? Eu preciso de mais pistas para me dar a resposta exata, correta para a minha questão, para resolver a minha questão. O título me falou lá sobre trabalho infantil, uma realidade. Mas agora eu vou ter que seguir o segundo passo. Vou retomar a leitura, identificando, lembrando de sublinhar as informações mais importantes que foram tratadas lá no texto. Viram que o título traz trabalho infantil? Muito bem, foi a primeira pista, começando pelo título. Triste fato da realidade, na segunda linha. Terceira linha, estão trabalhando. Quem que está trabalhando? Crianças. Crianças estão trabalhando. Opa, trabalhos enfadonhos. O que é enfadonhos? Preciso de um conhecimento prévio dessa palavra. Ou nem tanto, Pro, porque enfadonho é algo chato. Mal remunerados, ou seja, paga pouco. E são vendedores de cocos, picolés, balas, engraxates e vigias de carro. São essas as funções que as crianças estão trabalhando, certo? Então, eu estava em dúvida da letra A ou da letra B, já posso identificar que este texto, o assunto, abordou os tipos de empregos que foram submetidas. Que o trabalho infantil é condenável, isso a gente já sabe. Porém, esse texto não falou sobre riscos aos quais as crianças foram expostas no trabalho infantil, tá bom? Pois bem, vamos, opa, não é malhar o braço não? Ah, é o cérebro? Ah, tá bom. Então vamos exercitar mais um pouco. Leia o texto e responda. Gostam de charge? Eu também. A charge, um pouco com a tirinha, ela tem um teor humorístico.
lúdico, mas vai um pouco até mais além, para estimular o seu senso crítico, ok? Exatamente. Estimular a sua capacidade de criticar, poder criticar construtivamente a realidade. É para isso que as charges foram e são feitas. Exatamente. Vamos fazer a leitura. Mas não tem texto. O que é que eu vou ler? A imagem, a linguagem não verbal desse texto. Vamos lá? Eu tenho aqui uma cena. Vamos primeiro para o cenário. O que está por trás dessa charge? É um cenário que me remete a uma cidade, certo? A uma rua. Por que, Pró? Porque ao fundo azul e branco eu tenho mais ou menos uma estrutura de prédios, ok? Percebem isso como se fossem sombras. Tem também ali de marrom o muro, onde está encostado este personagem da nossa charge. Então, esse muro de uma rua. Nós temos o que destaca nessa imagem, né? O que é que está destacado é a presença desse ser humano. Um ser humano que está numa condição deplorável, indigna, exato, que nenhum ser humano deveria passar por isso. Exatamente. É uma situação que corriqueiramente nós encontramos no nosso dia a dia, não é verdade? Então, aí está o poder dessa charge de comunicação. Está nesse nosso senso crítico. Porque isso tem sido uma realidade cotidiana. E nós temos o quê? Vocês viram um movimento nessa charge. Exatamente, como se o garfo fosse lançado, né? O garfo foi lançado aí para ele, para esse ser humano. E ele está com um prato e o prato dele está vazio. Então, na verdade, essas ações, alguém, né, fez essa ação, é uma ação vazia, porque não resolve o problema, né? Não resolve esse problema que a charge está ilustrando, tá bom? Então, esse movimento aqui, registrado na charge como linguagem não verbal, ele indica o quê? Que essa charge, qual é o assunto principal? Qual é a ideia? É a desnutrição. O que é desnutrição? É a falta de nutrientes necessários ao nosso corpo. Letra B é a fome. Letra C é moradia, porque a gente identifica que ele está numa cidade, ele está na rua, ele precisa de uma casa, precisa de um lar. Ou letra D, desemprego. O que causou isso aí, né? Ele estar nesse momento na rua, com fome, ali, sozinho. Então, vamos lá? O que é que Cabral fala nessa charge? Qual é o assunto? Ficou em dúvida, né? Parecendo que é um misto, uma mistura de todos esses assuntos. Mas tem um maior, né? O maior em destaque é justamente a junção do prato vazio com esse garfo arremessado. Então, esse é o nosso destaque nessa charge. É representação da fome. Então, esse é o assunto principal. Vários outros elementos compõem essa charge. A charge ela é mista, porém, é uma linguagem mista. Mas a gente consegue identificar apenas a ideia central desse autor. Vamos lá? Vocês gostam, né? Tirinha, conhece a turma do Chachado? Bem bacana. E essa galerinha já está, pronta para trabalhar. O quê? É verdade. Não pode trabalho infantil de jeito nenhum. Mas vamos ver o que essa galerinha está conversando? A primeira menina está dizendo: quando eu crescer, quero ser professora. O amiguinho de chapéu diz: quero ser músico. O terceiro, a menina diz: quero ser bióloga. Esse menino aí parece que é meio preguiçoso. Ele disse: eu quero trabalhar em loja de colchão. E aí, e tu, Artuzinho, quer ser o quê? E olha que Artuzinho responde
O patrão da professora, do músico, da bióloga, do lojista quer ser o patrão de todo mundo. Que bacana, né? Pois bem, Cedrais nos traz essa tirinha. Pois bem, vamos ver o que o enunciado dessa questão quer saber sobre o assunto principal dessa tirinha. A tirinha que a gente leu fala sobre o quê? As profissões que existem na atualidade, o interesse desses amigos pelo mundo dos adultos, a importância das profissões do futuro, ou o que cada personagem quer ser quando crescer. Vamos voltar ao texto? Quando eu crescer, essa foi a primeira dica. Quando eu crescer. E aí, cada um dos personagens foi dizendo o que é que eles queriam ser quando crescer. Exatamente. Um quer ser professor, o outro biólogo, o outro músico, outro lojista e o outro patrão de todo mundo. Vamos ver qual resposta, qual opção responde melhor a questão? A tirinha que a gente leu fala sobre... gente, está bem aqui destacado na letra D. O que cada personagem quer ser quando crescer. Que bonitinho, né? Vamos a mais uma leitura? Talvez a última. Se vocês quiserem mais, eu trago. O Meu Cachorro Relâmpago é uma poesia de Sérgio Caparelli. O meu cachorro relâmpago acordou com sarampo. Veio Dona Manuela, deve ser varicela. E depois a Dona Dora, para minha catapora. E a Dona Fabiola, mas parece uma varíola. E por fim o veterinário. Oh, que belo disparate! O cachorro se manchou, é com molho de tomate. Gostaram da leitura? Vamos ver o que é que o enunciado da questão quer. O texto trata principalmente sobre diferentes tipos de pessoas, vários tipos de doenças tropicais. Letra C, sobre cachorros. Ou letra D, do veterinário de cães. Aí fiquei confusa de novo, porque apareceram várias dessas informações no nosso poema de Sérgio Caparelli. Vamos precisar voltar, retomar a leitura do texto. Opa, apareceram os cachorros. Mas quantos cachorros? Apenas um, o meu cachorro relâmpago. Então não foram vários cachorros. Apareceram várias pessoas. É verdade. Mas será que o que era principal? Eram as pessoas? Vamos ver? E aí está destacado alguns nomes de doenças. Sarampo, varicela, sublinhado catapora e varíola. 4 nomes de doenças. E quem leva um cachorro ao veterinário deve estar cuidando da saúde do seu bichinho de estimação e não das pessoas. Então vamos à resposta correta? A letra B, de vários tipos de doenças tropicais. Ok? E aí, finalizamos a nossa aula? Não acabou ainda não? Lembraram do enigma, não é? Mais um texto para vocês. O meu enigma também é um gênero textual, mas deixem de enrolação e já descobriram qual é a resposta? O que é que você acenderia primeiro se você estivesse numa sala bem escura e nela há um fósforo, uma lâmpada de querosene, uma vela e uma lareira? Não, peraí, tempo já acabou. Qual é a resposta? Acertou! É o fósforo! Muito bem! Então, segue as dicas. Leitura de texto. E aí eu volto para o enunciado e eu retomo a leitura do texto e respondo as questões. Não se esqueça de sublinhar ou grifar aquelas pistas textuais. Olha só, te encontro na nossa próxima aula de revisão. Tchau, tchau!